Ter defesa oral, presidente? Gravando, senhora presidente. Tá. Sim. Então, É só um ó, instante, vamos iniciar, né? Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão da quarta Câmara de Julgamento, a quarta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, da sessão do dia 18 de dezembro de 2024, a nossa última sessão do ano, aí já agradecendo a todos, né, pelo ano todo e já desejando um feliz 2025, Feliz Natal para todos. Então, nós vamos começar, temos sustentação oral, temos advogados presentes, advogadas presentes. Vamos iniciar pelo primeiro processo da pauta, a empresa, o autuado RCC Comércio e Indústria de Metais Eireli, o auto é o 5023763, é um recurso de ofício, relator, doutor Adolfo Bergamini, que fará, então, esse relatório. Tá? Com a palavra, Adolfo. Vou gravar também aqui a sustentação oral. Tá? A doutora Evelise está presente para a sustentação oral. bom, bom dia a todos. Bom dia, advogado que vai fazer defesa oral. O processo tem a seguinte acusação: deixou de pagar o ICMS no montante de 3.600.000 nos períodos de tais a quais, por emissão de notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas como não tributadas. Em suma, é uma operação interestadual com sucata. Há um convênio que trata da matéria e diz que o imposto será devido onde está o industrial dessas sucatas. O convênio fala em operação interestadual ou saída interestadual. O fiscal interpretou que essa saída deveria ser necessariamente remessa e retorno para a industrialização por ponto e ordem. Então, o contribuinte fez a saída para seu próprio estabelecimento no Paraná, não lançou imposto por conta da previsão em convênio, e o fiscal, entendendo que esse não lançamento está indevido, dada a inexistência dessa remessa e retorno para a industrialização. Foi feita a auto-infração com a cobrança do ICMS e em casos laboratórios. Em suma, é o relatório. Obrigada, doutor Adolfo. Eu só vou aqui para gravar a sustentação oral, vou pedir o número do doutor Elon, que, como é recurso de ofício, né, para eu gravar a sustentação oral, tem advogada presente, então eu tenho que colocar o seu nome, o nome do representante, né? Vai Sim. ser. Então, você pode. O nome eu já tenho aqui, o seu documento, que do Pedro até eu já tinha, mas. RG ou CPF? Chat. Acho que tanto faz. Né? Tem chat aqui, né? Tem. Passa aqui, por favor, no chat, para não falar oralmente, né? Aqui em Tá. cima, porque aí eu registro, porque eu não sei se vai abrir para a doutora Eveli, para eu registrar a sustentação oral da patrona, doutora Evelice, não sei, vou fazer primeiro aqui como o sistema está pedindo. Tá. Já lhe dou a palavra, doutora Evelice, só para a gente resolver isso. Eu peço desculpas aqui, que eu estou meio perdido. Como é que eu entro nesse chat aqui? Está vendo aqui em cima? Achei. Aí, Achei. acho que você pode colocar. Eu vou colocar aqui. RG, né? Acho que pode ser. Vou pôr os dois. Que aí eu não sei se vai abrir para gravar a sustentação dela também, senão gravo do como for possível. Veja se apareceu, por favor. Sim. Apareceu sim. Eu vou Tá. Obrigado. registrar aqui. Não, acho que tem um número, CPF tem um número faltando, eu vou botar o do RG, porque o final só tem um número e são dois, né?
Foi registrada, então, a sustentação oral, mas só aparece da representação fiscal mesmo, não abriu o sistema. Mas eu dou a palavra para a doutora Evelice, seus 15 minutos, doutora, para a sua sustentação oral, e depois, se a representação também quiser falar, né, a gente abre a palavra. Bom dia, meu cumprimento formal a todos presentes. Eu serei bem breve na minha sustentação oral, tá? Neste caso, a decisão de primeira instância, ela cancelou integralmente o auto de infração, por entender que nas operações autuadas, de fato, se aplica as disposições do Convênio 36 de 2016, o qual aduz que nas operações interestaduais com produto sucata de alumínio, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto relativo às operações antecedentes é do estabelecimento industrializador destinatário. Tanto o Estado de São Paulo quanto o Estado do Paraná são signatários deste convênio. Para comprovar as alegações da recorrida, nós anexamos à impugnação administrativa tanto o cartão CNPJ dos 3 destinatários, demonstrando que eles têm KNAI de industrialização, bem como declaração destas empresas asseverando que, de fato, elas adquiriram produto sucata de alumínio para utilização em processo industrial, tá? Neste caso, nós temos manifestação da própria representação fiscal opinando pelo não provimento do recurso de ofício, e a própria manifestação fiscal analisou todas as operações e dispôs que se aplicam as disposições do Convênio 36 de 2016 e, inclusive, anexou em sua manifestação diversas soluções de consulta exaradas aqui pelo órgão consultivo desta douta secretaria, nesse sentido de que, nestas operações, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é do estabelecimento industrializador destinatário. Então, diante disso, nós requeremos o não provimento do recurso de ofício. Muito obrigada a todos e fico à disposição para elucidação de dúvidas. Obrigada, doutora Evelice. Então, para o relator, a palavra, para seu voto. Depois, o doutor Elon, se quiser falar, né, porque, afinal, o recurso é de ofício, né, e gravei a sua sustentação oral. O senhor quer falar antes ou depois? Até. Que seria a sua sustentação oral. Posso falar agora? Não, como a gente já colocou no parecer, a gente concorda com a aplicação, claro, do convênio 36, e a responsabilidade é do destinatário pelo recolhimento. Então, estamos de acordo. Sim, então, doutor Adolfo, com a palavra para o seu voto, por favor. Presidente, não há tantos debates meritórios, e até mesmo porque o representante do físico concorda com a decisão. Tudo se cinge em entender o que há, de fato, na cláusula 1ª do convênio 3616, que diz o seguinte: nas operações interestaduais realizadas entre os estados, entre outros, São Paulo e Paraná, com certas sucatas de alumínio, que são descritas aí no ICMS, fica atribuído ao industrializador destinatário, na condição de sujeito por substituição, a responsabilidade pelo ICMS devido em relação às operações antecedentes. Então, tudo está gira em torno de saber o que é operações interestaduais colocadas no convênio. Eu estou de acordo com o jogador ACO, com as razões do contribuinte, e agora com os dizeres do representante do fisco, no sentido de que o fato de a cláusula colocar de um modo amplo operações interestaduais não fecha ou não restringe apenas as operações de remessa em torno de industrialização. Então, dado que está comprovado que o destinatário no Paraná de fato é industrial, então a ele cabe a responsabilidade pelo pagamento do imposto e não ao autuado. Então, com esses argumentos, eu conheço do recurso de ofício deposto e nego o provimento. Ok, obrigada, doutor Adolfo. Então, os debates estão abertos. Diante da manifestação fiscal também, né, da representação fiscal, eu acompanho também o relator, doutor Flávio. Eu acompanho o relator. Acompanho o relator também.
E parabenizo pelo voto. Sim. Então, podemos encerrar os debates. Verificar quórum. Iniciar a votação. Então, encerrando a votação, encerrando esse julgamento, doutora Evelice, então, como que já lido o voto, esclarecido, então o recurso de ofício da Fazenda foi não provido, tá? Então, já encerramos o julgamento. Obrigada aí pela sua breve sustentação oral. Tá? Muitíssimo obrigada e desejo um excelente final de ano para todos vocês. Até. Tchau, tchau. Igualmente. Até. Feliz Natal e ótimo 2025. Para vocês também. Então, agora, continuando a nossa pauta, então vamos para... Temos a advogada presente, acho que é a doutora Gabriela, né? O caso, vamos seguir a pauta, o caso da Eletroredes, o auto é o 5024492. Eu sou a relatora, então vou gravar aqui a sustentação oral da doutora, como realizada, a doutora Gabriela Costa Pires, que está presente. Vou fazer aqui o relato do caso. Então, é um recurso ordinário do contribuinte, interposto, então, contra a decisão monocrática, que manteve o AINES ordial. São 2 acusações que estão em discussão, né? Eram 3 acusações, mas uma foi certificada, né, nos autos, com pagamento. Então, agora está em discussão, são apenas 2, os itens 1 e 2, relativos ao creditamento indevido de ICMS. Então, o caso é por haver, né, creditou-se indevidamente a infração por haver escriturado o livro registro de entradas da EFD, relativamente ao período de janeiro a outubro de 2018, notas fiscais de entradas de emissão própria sob o CFOP 1207 para fim de recuperação, estorno de forma englobada de débitos de ICMS destacados em notas fiscais de contas de energia elétrica registradas nos arquivos digitais de contorno de débitos gerados e enviados a CEPAS, os termos da portaria CAT 55, vigente à época. Essa é a infração 1, né? E a infração 2 também, relativa ao creditamento indevido, por haver escriturado o livro registro de entradas EFD, o período de 2018 a dezembro de 2019, também as notas fiscais de emissão própria, CFAP 1207, para fim de recuperação de estorno de forma englobada de débitos de ICMS destacados nas notas fiscais das contas de energia elétrica registradas nos arquivos digitais, estornos de débitos gerados e enviados a CEPAS, nos termos da portaria CAT 55 de 2024. Então, a recorrente inicialmente alega a nulidade da decisão recorrida, por não ter se pronunciado sobre as provas juntadas, alega decadência e também, quanto ao mérito, faz suas alegações. Eu não vou aqui ler todos os pontos, porque eu vou dar a palavra para a doutora Gabriela para a sua sustentação oral dos pontos levantados no recurso ordinário. Então, doutora Gabriela, com a palavra por 15 minutos. Queria desejar mais uma vez um bom dia a todos. Conforme foi bem relatado, não é? O caso ele originalmente traz 3 infrações, a terceira foi objeto de pagamento, então o que ficou ainda em discussão foi o conteúdo das infrações 1 e 2. Ambas se referem a uma imputação de creditamento indevido por parte da empresa, e esse creditamento indevido teria ocorrido no contexto da realização de estornos de débitos.
de ICMS. Com relação à infração 1, a imputação é de que a empresa teria descumprido o procedimento simplificado, que é previsto em um dos anexos do regulamento do ICMS, porque esse regulamento prevê que o estorno ele deve ser feito mediante a emissão de uma nota fiscal substituta. Então, no demonstrativo 1A, o que se tem são casos nos quais o estorno foi feito sem a emissão dessa nota fiscal substituta, mas esse procedimento só seria permitido em um caso muito específico, que seria de cobrança em duplicidade dos consumidores. No entendimento da fiscalização, nenhum dos casos que estão no demonstrativo 1A se enquadraria nessa hipótese e, por isso, foi reputado como irregular o procedimento de estorno e cobrado o ICMS aí referente. E o que nós argumentamos é que, nesses casos, 99% deles, não houve a emissão de uma nota fiscal substituta porque foram casos nos quais se verificou a ausência de fato gerador. Ou seja, são casos nos quais a empresa havia emitido uma nota fiscal, havia faturado o consumo, certo? E recolhido o ICMS daí decorrentes, mas verificou que eram casos que, na verdade, não se sustentavam. São hipóteses, por exemplo, nas quais a unidade consumidora já estava fisicamente desligada, mas estava equivocadamente registrada ainda como ativa no sistema da distribuidora, e isso gera o faturamento do custo de disponibilidade, certo? E casos outros nos quais o consumo ele foi anulado por meio de decisão judicial. Hipóteses em que a empresa tinha elaborado, né, termos de ocorrência e faturado o consumo, e o consumidor ajuizou uma ação e conseguiu a anulação daquele débito, e como consequência dessas situações, não haveria mais consumo a faturar e, consequentemente, outro ICMS a faturar e recolher, e por isso não houve a emissão da nota fiscal substituta. Então, para esses casos, o cerne da nossa fundamentação aqui é, ainda que tenha havido um erro quanto ao dever instrumental de emitir uma nota fiscal substituta, isso se justifica pelo fato de que não haveria consumo a faturar. Não havendo consumo a faturar, não havendo o registro da distribuição de energia, não se tem fato gerador do imposto. Então, a empresa não poderia, efetivamente, faturar um novo consumo e não haveria fundamento para a cobrança do imposto. Algo que poderia se eventualmente cogitar seria uma autuação da distribuidora pelo descumprimento da obrigação acessória, que não foi o que houve nesse caso, porque a fiscalização considerou o procedimento como fundamento de validade do próprio direito ao estorno e cobrou o imposto que não seria devido ante, aqui eu vou ser um pouco repetitiva, a ausência de fato gerador. Então, esse é o cerne da nossa fundamentação quanto à improcedência da infração 1, que, na nossa visão, não foi devidamente enfrentado na decisão de primeiro grau, porque a DTJ se restringe a afirmar que haveria um descumprimento do dever instrumental sem se atentar ao ponto subjacente mais importante, que seria efetivamente a ausência de fato gerador. E aqui, ainda no tópico da infração 1, nós destacamos na defesa que eu acho que são 4 casos, alguns casos de situações que estão listadas no demonstrativo 1A, em que o estorno foi feito sem a emissão de uma nota substituta, porque se trata efetivamente de faturamento em duplicidade. Ou seja, dentro da infração 1, há uma parte pequena, mas presente, de casos em que o procedimento foi seguido exatamente nos termos do regulamento e exatamente nos termos que seriam autorizados conforme própria indicação da fiscalização e da DTJ. E esses casos não foram devidamente apreciados porque a decisão, mais uma vez, se restringiu a afirmar que a empresa não teria comprovado realmente que esses casos estariam presentes. Mas está na documentação, é o documento número 5 que foi juntado na defesa, certo? E ele é destacado no corpo do nosso recurso, certo? Nós indicamos o consumidor, nós indicamos o período e, eventualmente, se houvesse um entendimento de que a documentação deveria ser complementada, nós entendemos que o caso seria de conversão do julgamento em diligência e não simplesmente, realmente, de rejeição da documentação que foi apresentada sem uma fundamentação mais robusta, sem uma fundamentação que vá diretamente ao que nós alegamos. Então, é por isso que
tanto como forma de preliminar, nós já queremos que seja reconhecida a nulidade da decisão com determinação de retorno dos autos, quanto no mérito, na eventualidade de que essa fundamentação não seja aceita, nós defendemos que a infração 1 ela é realmente improcedente em razão da ausência de fato gerador que impede a cobrança do imposto, não é em razão da imputação de creditamento indevido, certo? Já para a infração 2, a situação é um pouco diferente. A imputação que foi feita foi de que o procedimento de estorno seria irregular, não pela ausência de emissão de uma nota fiscal substituta, mas pela indicação de que as notas fiscais substitutas constam no demonstrativo de estorno como canceladas. E nós esclarecemos, desde a época de fiscalização, inclusive em outros processos que tratam dessa mesma matéria, que de fato havia um defeito no sistema que preparava, quando foram preparados esses arquivos de estorno, em que o sistema registrava como nota fiscal de estorno a primeira nota que foi emitida, só que tem situações nas quais o estorno é realizado mediante a emissão de outras notas substitutas. Então, digamos que a empresa emitiu uma nota, certo? Essa nota foi estornada mediante a emissão de uma nota fiscal substituta, mas verificou-se que essa nota também tinha falhas que ensejaram a emissão de outras notas fiscais substitutas que efetivamente percorreram o caminho procedimental para a realização do estorno. Mas, apesar desse caminho ter tido mais de uma nota substituta, o arquivo apenas indicava a primeira, que foi cancelada porque foi substituída por outra. E desde a impugnação, desde a nossa defesa, nós demonstramos como o que se tem, na verdade, é realmente um equívoco apenas no arquivo de estorno, uma vez que, através de outros documentos que foram juntados, não é, a fiscalização pode verificar por meio de quais notas aquele débito foi estornado, o que cumpre efetivamente o procedimento que é estabelecido e afasta a alegação de uma irregularidade quanto ao estorno do débito. E, mais uma vez, afasta realmente a possibilidade de que esse imposto venha a ser cobrado. Essa fundamentação também foi desconsiderada na decisão de primeira instância, que repisou a fundamentação que foi colocada na fiscalização de que o procedimento estaria irregular unicamente em razão do conteúdo dos arquivos de estorno. E aqui nós fazemos um apelo, mais uma vez, para o princípio da verdade material, uma vez que nós temos documentos que efetivamente demonstram de que forma o caminho do estorno foi seguido e, ao fim e ao cabo, realmente há demonstração de irregularidade do procedimento e do estorno. Mais uma vez, nós pontuamos que, eventualmente, poderia se cogitar da imputação de multa por descumprimento da obrigação acessória, do dever instrumental, mas não se tem, na nossa visão, uma hipótese da possibilidade de cobrança do imposto que foi estornado de forma regular, ainda que com a falha no documento que registra esse estorno. Certo, então são essas as razões que eu queria trazer aqui, os pontos que eu gostaria de destacar, que estão no nosso recurso. Pedimos que seja dado o provimento e eu agradeço pela atenção. Então, obrigada, doutora Gabriela, pela sua sustentação oral, parabenizo, ficou bem clara, né? Foi bem didática, inclusive, porque o caso é um pouco complexo, né, dessas obrigações que foram descumpridas. Então, aqui eu vou ler o meu voto, já adiantando que eu não dei provimento, né? Entendi pelo não provimento do recurso ordinário, porque exatamente em razão do descumprimento dessas obrigações, né? Então, eu digo que, quanto à preliminar de nulidade alegada, né, por não ter se pronunciado sobre as provas. Então, eu entendi assim que não é o caso de nulidade da decisão recorrida, que ela está suficientemente fundamentada, não havendo que se falar em nulidade, haja vista que também se pautou na manifestação fiscal. Né? Citou trechos da manifestação fiscal a respeito dessas obrigações que não foram cumpridas. Então, aqui eu trouxe, transcrevi, né, itens da decisão monocrática, né, dos itens 15 em diante, que esclarecem
o seu entendimento, né, fundamentando a decisão, então não seria o caso de nulidade da decisão recorrida. Com relação à questão da prescrição, né? Então, também foi alegada a prescrição e a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, entendi que não é o caso, né, de prescrição. A súmula 9 do TIT, então, porque o caso aí é a infração relativa ao creditamento indevido. Então, destaquei a súmula 9, também não acolhendo essa preliminar da decadência também, né? Pedidos de decadência parcial. No mérito, eu entendi com razão a fiscalização, haja vista que foi apontado pelo AFR na manifestação fiscal, então ele bem esclareceu as folhas 3632 a 3637, que a autuada descumpriu a legislação, até como colocado na sustentação oral, né? Então, esses procedimentos previstos no artigo 4º, anexo 8º do regulamento, e a portaria CAT 55 de 2004, né? Trouxe também trecho, excerto da manifestação fiscal, que esclareceu quanto a esses procedimentos previstos na legislação, né? Então, eu entendo que foi descumprida a legislação, né, à época dos fatos, então que deve ser mantido o item 1. Com relação ao item 2, também nesse mesmo sentido, né, que a fiscalização esclareceu esses pontos do descumprimento das obrigações para essa, de acordo com o artigo 4º, anexo 8º do regulamento. Então, isso também ficou caracterizado, né? Então, nesse sentido, eu também mantive o item 2. Com relação à redução e à capitulação da multa aplicada, também não vejo possibilidade de acolhimento. O artigo 527-A, ele, como um dos requisitos, né, não implica em falta de pagamento do imposto, e aqui, no caso, está sendo cobrado o imposto, de acordo com o DDF. Então, também não seria o caso de aplicação do 527-A, incabível também a alegação de legalidade no cálculo da multa com atualização do valor básico, de acordo com a súmula 13 do tribunal. Então, eu conheci, mas eu neguei provimento ao recurso do contribuinte, o recurso ordinário, mantendo a decisão recorrida, porque entendi que está fundamentada de acordo com a legislação, pelo descumprimento da legislação. Então, esse é o voto, mas eu estou aqui aberta aos debates, eu vou fazer aqui algumas correções, vou abrir o voto enquanto abro para os debates. Nada a crescer. Eu também acompanho a relatora. Tá ótimo. Também acompanho a relatora. Só um instantinho, eu estou fazendo aqui, eu tenho que habilitar o voto que eu não consegui, é só uma correção pequena, mas eu já finalizo.
Então, eu registrei, eu só consegui achar um dos erros que eu falei, mas era coisa pequena, eu não achei o outro. Então, eu vou encerrar os debates. É só uma pequena alteração. E verificando o quórum para votação. Iniciando a votação. Encerrada a votação, então, doutora Gabriela, foi unânime, o recurso foi não provido. Tá? Então, agradeço a sua sustentação oral, parabeniza, e desejando aí Feliz Natal, feliz ano, e até a próxima. Mas fique à vontade se quiser permanecer. Bom dia, encerrando aqui o julgamento. Perfeito. Eu agradeço mais uma vez pela atenção. Desejo a todos um bom resto de semana e um bom fim de ano também. Um abraço. Obrigada, um abraço. Então, encerrado esse caso, né, vamos passar para o próximo. Então, são dois, né? Então, vamos seguir aqui a pauta, né? São os dois da mesma autuada, mas eu acho que talvez seja o caso, um de cada vez, né, Flávio? Não sei se são exatamente iguais, mas vamos. Então, eles são bem parecidos, né? Mas um dos votos é um pouquinho mais extenso que o outro, porque tinha algumas alegações a mais no recurso, tá? Mas eles são bem parecidos. Tá. É COFCO International Brasil S.A., o auto é o 5036-490, doutor Flávio é o relator, doutora Carolina está presente para a sua sustentação oral. Eu vou gravar aqui a sustentação oral nesse primeiro caso, realizada, doutora Carolina Romanini, então, gravada. Então, com a palavra, doutor Flávio, para o seu relato. Bom, obrigado. Bom dia, doutora Caroline. Vou passar a leitura do relato, aí abro a palavra para a senhora. Em face da empresa autuada, foi lavrado a IN apontando a infração abaixo descrita, né? A infração deixou de recolher por guia de recolhimentos especiais, em decorrência de ter indicado operação de exportação de mercadoria, açúcar VHP bruto, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 7º do regulamento, mas a exportação, né, não se realizou em virtude de perda de mercadoria. O respectivo ICMS devido, nos termos do artigo 445.2 do regulamento, não foi recolhido por GARI, consoante previsto no parágrafo 2º do artigo. O lançamento do imposto foi erroneamente feito por meio de conta gráfica em guia de informações e apuração do ICMS, a GIA, com saldo credor continuado, portanto não houve recolhimento do principal enumerário por GARI, como prescreve a legislação tributária. Os valores declarados e não recolhidos são insuficientes, visto que deixou de recolher por GARI de ICMS o ICMS é questão de juros e multa. Então, essa é a acusação. O julgador singular julgou procedente a acusação e a autuada juntou o recurso ordinário e juntou documentos com recurso. Acho que esse é o breve relato. A acusação das duas é igual, só o recurso que é um pouquinho diferente. A minha palavra, doutora. Obrigada, Flávia. Com a palavra, doutora Carolina, para a sua sustentação oral, 15 minutos nesse primeiro caso. Já até gravei aqui a sustentação oral. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, senhora presidente. Obrigada, relator, doutor Flávio. Eu vou falar, basicamente, os argumentos de defesa são os mesmos, porque a acusação, como o doutor relator explicou, é a mesma acusação para os dois casos, é que teve alguma questão de nulidade em um deles, por conta de falta de... Deixa eu só ver aqui. Não foi juntado
relatório circunstanciado na autuação, com explicação, com os fundamentos, com o procedimento que foi feito o lançamento de ofício. Então, a recorrente, ela alega essa nulidade. Tem um outro problema aqui, que não foi reconhecido o crédito, não foi oferecida a oportunidade de estorno dos créditos que foram utilizados na compensação em conta gráfica. Então, isso implica uma cobrança em duplicidade do imposto. E um dos casos teve um descasamento de informações no demonstrativo número 1 do auto de infração e no demonstrativo do débito fiscal. As informações são descasadas. Aí eu trago até um exemplo. Para a competência de abril de 2020, o demonstrativo indica como valor do açúcar não exportado, 22 mil, e um imposto de 4.048. E na DDF, ele aponta como valor não exportado 71 mil e um ICMS de 12 mil. Então, esse descasamento não dá para saber qual é o valor correto que deveria ter sido considerado no lançamento. Então, está faltando liquidez e certeza desse crédito tributário exigido no auto de infração. Esses são os pontos que a recorrente alega que macularam de nulidade o lançamento. E aí, passando para o mérito, a recorrente afirma que o ICMS um imposto não cumulativo, e por ser não cumulativo, ela registra os créditos, e quando ela tem um débito, que foi essa quebra técnica, ela recolheu, ela lançou o débito em conta gráfica na sua apuração, e com base no artigo 24 da Lei Complementar, ela liquidou, ela extinguiu a obrigação tributária pela compensação. O artigo diz: as obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração e são liquidadas por compensação. E então, esse valor que está sendo exigido, ele foi pago. Quer dizer, não foi pago, mas ele foi extinta, a obrigação foi extinta pela compensação. Então, não pode ser cobrado novamente o imposto, por uma questão de formalismo. E daí, a recorrente traz várias decisões do Tribunal de Justiça, no sentido de que o recolhimento de imposto em via gráfica, embora exista regramento específico que preveja que o recolhimento deve ser realizado através de guia especial, o novo pagamento por guia especial acarretará um recolhimento em duplicidade, porque foi pago, foi liquidado, não tem mais a obrigação. E por conta desse fato da obrigação tributária ter sido extinta, a recorrente alega ainda que teve um erro na imposição da multa, porque a multa que foi aplicada foi de 50% sobre o valor da operação. E aí foi utilizado o artigo 85, inciso 1, a linha H, multa de 50% do valor da operação em caso de falta de pagamento, quando indicada a operação de exportação e não tenha sido realizado. No entendimento da recorrente, não tem obrigação. A obrigação foi adimplida, a obrigação tributária, mas de uma forma mediante compensação, que é uma forma prevista na legislação por conta da não cumulatividade do imposto. Então, se fosse o caso de aplicação de multa, a recorrente entende que a mais adequada seria o artigo 85, inciso 1, a linha E, que fala de 50% do valor do imposto e não do valor da operação,
porque, afinal de contas, não tem obrigação em aberto, ela foi adimplida, né? Então, cobrar 50% do valor da operação é 360% a mais do que seria o imposto. E, então, seria 50% do valor do imposto, porque ele fala que esse inciso fala quando a operação esteja regularmente escriturada, e ela foi regularmente escriturada. Então, assim, seria uma falta de pagamento pela forma de GARI, através da GARI, mas não que a obrigação estivesse em aberto. Então, tem essa inadequação da capitulação da multa, e além disso, a recorrente pede que, ainda que não seja cancelado o auto de infração, porque a obrigação foi cumprida, e de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, então, assim, em vista da eficiência do processo, se o contribuinte ele não sai vencedor nessa fase de processo administrativo, ele vai ter êxito na esfera judicial. Mas, ainda assim, se for o caso de ser mantida a exigência, a recorrente pede que seja aplicado o artigo 527-A, porque as condições para relevação ou redução, no mínimo, da penalidade, essas condições foram atendidas, e essa multa que foi aplicada, ela é confiscatória, ela é desproporcional, porque, repetindo, o imposto ele foi liquidado, ele não foi liquidado da forma que a fiscalização entendeu que seria adequada, mas ele foi liquidado com fundamento no princípio da não cumulatividade, com fundamento no artigo 24 da lei complementar. Então, por todo esses argumentos, a recorrente pede que seja, primeiro, reconhecido os pontos de nulidade da autuação, das autuações, se superados, que seja julgado improcedente a exigência fiscal, porque o imposto a obrigação tributária foi extinta pela compensação, pelo lançamento em conta gráfica do imposto, do débito, e se não for o caso ainda, subsidiariamente, a recorrente pede que seja adequada a multa e relevada ou, no mínimo, reduzida a penalidade que foi aplicada. Então, são esses os argumentos, senhora presidente, senhor relator, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora Carolina. Então, doutor Flávio, com a palavra, por favor. Obrigado, doutora Carolina. Excelente explicação oral. Agradeço muito. Passar a leitura do voto. Bom, eles são um pouco diferentes. Esse aqui é um pouco mais curto, porque ele tem um pouco menos de nulidades, né? A acusação verte sobre a falta de pagamento do ICMS em razão de perdas durante a remessa para a formação de lote para exportação. Aí, nas palavras da recorrente, ao finalizar a safra, a recorrente apurou o volume perdido tanto no transporte como nos terminais, recintos alfandegados, e realizou a baixa do estoque, acompanhada da emissão das respectivas notas fiscais eletrônicas de retorno simbólico de mercadorias e notas fiscais com a natureza de operação por quebra. Tá? Bom, retorno ao voto. A recorrente realizou o pagamento do ICMS das exportações não realizadas através de lançamentos em conta gráfica. Em seu recurso, aduz que a decisão recorrida está evada de nulidades, pois não teria apreciado adequadamente os argumentos. Então, ela alega algumas nulidades, eu transcrevi, mas eu vou para a leitura. A alegação autuada de necessidade de recomposição de saldos em sua escrita fiscal não pode ser acolhida, não há na legislação norma que determine o fisco proceder de tal forma.
Esse tribunal tem analisado esta alegação em acusações de crédito indevido ou falta de estorno de crédito e tem entendimento consolidado que eventual existência de saldo do credor não obsta à exigência do crédito indevido ou falta de estorno do crédito, né? E no caso aqui, ele não é a recomposição da conta gráfica. Eu transcrevo o trecho do acórdão de recurso especial 4090-086, dígito 1, relatora doutora Cacilda Peixoto. Então, ela fala o seguinte: não há na legislação de regência nada que obrigue o fisco a fazer a recomposição da chamada conta gráfica do contribuinte, ainda que este mantenha saldo credor no período. A acusação está comprovada pela documentação acostada, relatórios, notas fiscais, é incontroverso a ocorrência de perdas de mercadorias remetidas para exportação. A discussão gira em torno da possibilidade de dar cumprimento ao disposto no artigo 445, através de lançamento em conta gráfica ou, se é necessário, pagamento através de guia especial. Aí eu transcrevo o trecho do recurso da autuada, falando isso. A nota demonstrativo 1 estão listados os documentos fiscais subjacentes ao AIM, identificados por sua chave de acesso, os números da nota fiscais eletrônica, os CHFPs, o NCM, os produtos, o saldo em quantidade tributável, não exportado em tonelada, o valor total das notas fiscais, o valor total exportado via DUI, por item do NFE, o ICMS devido por recolhimentos especiais, a justificativa apresentada pelo contribuinte e a totalização do subitem do DDF, do AIM para o ano todo. Então, a unidade do AIM por ausência de relatório circunstanciado e estimação para a recomposição dos saldos. A ausência de relatório circunstanciado não é razão para decretar a nulidade do AIM, quando do seu relato é possível conhecer a infração e nele contiver todos os elementos necessários ao lançamento de ofício, segundo dispõe o artigo 142 do CTN, caso do presente AIM. Como se depreende facilmente da leitura da acusação acima transcrita, não há dificuldade de se compreender a acusação. A esse respeito, eu transcrevo o trecho unânime da Câmara Superior. Tá? Bom, vou poupar também a leitura do trecho transcrito. A autora assistente do teor do parágrafo 2º do artigo 445 do regulamento, a acusação está fundada na redação vigente à época da ocorrência das perdas, 1 de 2020 a 12 de 22. E a lavratura do AIM foi em março de 24. Aí, aqui houve uma alteração do artigo 445 do regulamento, mas ele não implica em qualquer alteração no AIM ou nulidade. Tá? Então, eu transcrevi os artigos, eu destaquei as mudanças, mas eu vou poupar a leitura. A mudança na redação do dispositivo não invalida a acusação. Não houve mudança na legislação que deixasse de exigir o imposto quando não efetivada a exportação por perda, qualquer que seja a causa. Não há na legislação dispositivo que obrigue o fisco a recompor a escrita fiscal. Imposto em saldo do credor antes de exigir o imposto que deve ser pago por guia especial. Como constou na decisão recorrida, não havendo nulidade por omissão, a legislação determina o recolhimento através de guia especial, não em conta gráfica. Eu transcrevo o trecho da decisão pedindo licença para também adotar os fundamentos. Bom, eu transcrevi o texto, mas eu vou para a leitura. Ele fala basicamente que deve ser feito por guia especial porque é o previsto na legislação, especificamente. Como transcrito, não há nulidade na decisão recorrida por falta de análise do argumento por conta gráfica. Ele deixou claro que entende que o imposto deve ser recolhido conforme determina a legislação. Lançamentos incorretos na escrita fiscal da autuada devem ser por ela corrigidos. Não é preciso lembrar que a correção de lançamentos realizados na escrita fiscal de contribuinte está sujeita à fiscalização pela administração tributária. Não há que se falar em dupla cobrança ou enriquecimento ilícito do Estado. Alega a autuada que o AIM padece de falta de liquidez e certeza quanto a seus valores, isto porque consta no demonstrativo DDF, quadro 1, na folha 2, na coluna 2, data da ocorrência, DBI, diversa
para os itens do AIM constante no demonstrativo 1, folhas 7 a 23. Os esclarecimentos já foram prestados pelo autor do feito em sua manifestação fiscal. Transcrevo o trecho. Tá. Ele fala o seguinte: a falta de liquidez e certeza decorrente da equivocada apuração do montante devido, demonstrativo fiscal equivocado, houve uma confusão da impugnante. Tá? Como foi copiado na defesa, em parte do demonstrativo 1, relativo ao mês de maio de 20, vamos considerar este exemplo, né? No mês de maio de 20, o valor total exportado não é 73.942. E o respectivo ICMS devido monta a quantia de 13.000, indicado no demonstrativo 1, as folhas 11, com referência ao item 1.4 do DF, folhas 2. A data de 1 de julho de 20 é relativa ao contido nas disposições do artigo 565 do regulamento, cujo texto prescreve que o montante do imposto e a atualização do valor básico do cálculo da multa ficam sujeitos a juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do imposto. Então, resumindo, a diferença desses demonstrativos é que ele fala em relação ao dia do vencimento e o outro ao dia da ocorrência do fato gerador. Por isso ele está descasado em 2 meses. Aí tá. E o fiscal explicou que é porque os juros foram cobrados a partir do vencimento, por isso que está 2 meses para frente. Do simples cotejo do DF quadro 1, folhas 2, coluna 1, item do AIM, com o demonstrativo 1, folha 7 a 23, coluna DDF, o qual indica o subitem do AIM, verificamos que os valores apontados para o subitem são os mesmos. Como esclareceu o autor do feito, as datas do DF estão 2 meses adiantadas para dar cumprimento ao início dos juros previsto no artigo 565 do regulamento, não sendo cobrados juros da autuada nesse período. A decisão recolhida se manifestou sobre o tema de forma parcialmente equivocada, ao afirmar que o exemplo trazido pelo contribuinte no mês de abril de 2020 não se encontra listado no demonstrativo 1 das folhas 7 e 23. Então, inclusive, o jogador simulado também cometeu esse equívoco, e o exemplo trazido pelo contribuinte se encontra, só que com as datas alteradas ali, tá? A decisão recolhida, vamos lá. Como esclarecido pelo autor do feito, os valores do subitem 1.2 do AIM estão no DDF quadro 1, fazendo referência a abril de 20, data de início dos juros, conforme 565. E o demonstrativo 1, também como subitem 1.2, tá? Mas com subtotal de fevereiro de 20. Não há qualquer divergência nos valores dos subitens, não há nulidade por falta de liquidez ou certeza. A incorreção da decisão singular não traz nulidade à mesma, sendo corrigido nessa instância revisora, tá? Que realmente a decisão singular afirmou teve esse pequeno equívoco, mas acho que isso não traz nulidade para ela, dá para a gente corrigir aqui, porque realmente não é sobre o mérito aí da defesa. O valor da operação pode ser verificado no demonstrativo 1, folha 7 a 23, na coluna valor total não exportado via DUI por item de NFE. Como já foi explicado acima, o demonstrativo 1 contém o detalhamento das operações cujo imposto é exigido e sobre as quais a multa é cobrada. A soma do imposto cobrado neste AIM é de R$ 2.811,695,75, como consta no DDF quadro 1. Acho que eu vou ler aqui de português, depois eu vou pedir para abrir para poder consertar. Campo 16 das folhas 2. O mesmo valor pode ser observado no DDF quadro 2, linha 19 das folhas 4. O demonstrativo 1, folha 23, em sua última linha total, e no relato da infração nas folhas 1, tá? Não há qualquer nulidade, contradição ou dificuldade para entender os valores. E o valor total do AIM, ele está em vários lugares e ele está se repetindo, é sempre o mesmo valor, tá? Não tem... E é o valor da soma do demonstrativo, então acho que não tem nulidade. Da leitura do DF quadro 1,
folhas 2, verifico que para o subitem 1.2, o valor de R$ 1.800.000, tá, não se refere ao valor do imposto, pois consta na coluna 7 do DDF, do quadro 1 da folha 2, valor básico ou referencial. Tal como constou na decisão recorrida, trata-se de valor básico para cálculo da multa. A multa está capitulada no artigo 85.1h e tem por base o valor da operação. Aí eu transcrevo aqui, 50% do valor da operação, né? Como já falou a patrona. A autora alega que já recolheu o imposto através de lançamento em sua escrita fiscal, como que o pagamento foi feito em conta gráfica. Como acima já tratado, a legislação determina o recolhimento de imposto por guia especial. Não é possível aceitar esse recolhimento por conta gráfica. Correções e erros na escrituração dos livros, geralmente, né, devem ser promovidos pelos contribuintes e estão sujeitos à fiscalização da administração tributária. A autuada não recolheu o imposto em qualquer período, como constou no relato da infração. A autuada apresentou saldo credor continuado, portanto, não houve recolhimento do principal em numerário por galho. A decisão recorrida foi clara ao esclarecer que não é possível aceitar forma diversa da prevista na legislação para recolhimento de imposto. A regra geral é a utilização de conta gráfica para apuração do imposto a recolher, mas estamos em um caso fora da regra geral, onde, por expressa determinação da legislação, não é possível o recolhimento através de conta gráfica. É válida a regra específica prevista para o recolhimento do imposto, não sendo facultado aos contribuintes escolher o regime de recolhimento de imposto que melhor lhe convier. O recolhimento em conta gráfica foi efetuado a menor, sem inclusão de multa ou juros, conforme esclarece o autor do feito. Eu transcrevi, eu vou pular a leitura. É possível e aceito pelos tribunais judiciais que, em casos específicos, em especial relacionado ao comércio exterior, exista regime de recolhimento diverso do adotado na compensação por conta gráfica. Aí, vide o trecho de decisão proferida pelo STJ. E fala o seguinte, no agravo do instrumento 1057308, ministro Luiz Fux. Como assentado em precedência desta Câmara, não há qualquer ilegalidade na exigência do recolhimento de imposto através de guia especial e em prazo próprio. Tá? A autora aduz que o ICMS sobre perdas decorrentes da exportação do açúcar não seria exigível. Não há que se invocar a súmula 166 no caso, não se trata de cobrança de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos, mas, como acima transcrito, da não efetivação da exportação. O artigo 445, parágrafo 2º, tem sido aceito como norma válida para a exigência do imposto quando a importação não se realiza. Eu transcrevo o trecho da decisão da Câmara Superior. A cobrança decorrente de perdas tem sido admitida, não havendo que se falar em constitucionalidade, que se diga sequer poderia ser razão para o cancelamento do aí nesse tribunal, a rigor do artigo 28 da Lei 3457. Aí eu transcrevi um trecho de uma apelação civil, tá, do TJ de São Paulo, que fala o seguinte, no fundo, eu não vou ler, mas ele valida o artigo 4452 aqui é o tratado. Observo que o processo acima foi enviado ao STJ, em constar o site do STJ, eu postei ontem, né? Não havia qualquer decisão, então está valendo essa decisão. A autora traz acórdãos que tratam de diferenças em razão da variação por dilação volumétrica, evaporação, variação de volumes por diferenças de temperaturas, em especial para combustíveis. No presente caso, não estamos tratando de combustível, mas de açúcar. A diferença não está em razão de dilação volumétrica ou evaporação, mas de perdas. Não há como se adotar o mesmo entendimento e afastar a legislação de regência. A autora pede a aplicação da redução da multa conforme o 527A do regulamento. O pedido é inviável. A cobrança de imposto conforme folha 2, DDF, quadro 1. O fisco observa que o pagamento efetuado em conta gráfica é inválido para o caso. Foi ao menor em razão da falta de inclusão de juros e multas.
A alegação da falta de prejuízo ao fisco não é aceita como razão para a redução da multa. Essa deve ter amparo na legislação. As multas aplicadas não são confiscatórias, agora em relação com a gravidade da infração, uma vez que é aplicado segundo os critérios definidos pelo legislador, o princípio constitucional de 150 veda a aplicação do tributo com efeito de confisco. A multa deve ser grave a ponto de inibir a ação irregular. O artigo 28 veda afastamento da lei, situando os casos nele previstos. Então, é isso. Eu conheço e nego o provimento ao apelo ordinário. Obrigada, Flávio. Eu já habilitei a edição que você solicitou aqui, se quiser corrigir, né? O que você. Obrigado. Fica à vontade, eu abri. Eu estou vendo também que eu tenho pedido de vista, doutor Adolfo. Adolfo. Eu pedi vista para ver 2 pontos em especial. Um é a natureza dessa perda. Agora, no final do voto, o Flávio coloca que isso é perda pelo manejo, né? Ao que entendi, a autuária trouxe alguns precedentes sobre a perda de combustíveis. Então, eu quero ver a natureza dessa perda, porque a perda usual ali, por conta de transporte, de grãos e tudo mais, ela é considerada uma perda aceitável em certas condições, tanto que não exige nem instituição de crédito. E também eu vi a questão da multa. Um imposto de 2.800, é uma multa de mais de 9 milhões, não me parece razoável. Então, pedi visto para ver essas 2 circunstâncias. Doutor Adolfo, o senhor já não quer também já retirar o outro em vista? Que o caso é bem similar e essa argumentação tem nos dois. Acho Tá. que seria interessante. Tá bom, pode ser, tiro sim. O outro não está aberto ainda, né, para vista, né? Eu concedi, então, a vista concedida, Adolfo. Ah. Então, doutora Carolina, então, encerrando esse julgamento, ainda em vista. Não posso. Já terminou, Flávio? Já registrou, né? Posso encerrar aqui? Você fez a alteração. Isso, eu fiz a alteração, eu estou registrando também já o outro. Aí, se quiser também tirar em vista. Tá, então esse aqui eu já estou encerrando, esse primeiro, né? Saindo em vista, voltará numa outra oportunidade, doutora Carolina. O segundo, então, como vai sair em vista, se a senhora quiser deixar a sustentação oral para a próxima, o retorno, né? Fica à vontade, mas se quiser também fazer hoje, a gente conclui a vista. É a sua opção. Eu estou abrindo, ele já está aberto aqui, o doutor Flávio está registrando, vai registrar, né, Flávio? Isso, eu já estou registrando aqui. Solicitada a vista. Então, o doutor Adolfo já se manifestou, mas a opção da sustentação oral é da sua opção. Senhora presidente, eu vou deixar o segundo para fazer a sustentação oral, porque aí eu acho que os demais jogadores vão conseguir lembrar de todos os detalhes, então eu agradeço o tempo de vocês, desejo um ótimo final de ano e até o ano que vem. Muito, muito obrigada. Ok, também agradeço, então, aí a sua participação, né? E também desejando aí ótimo final de ano, e ano que vem, então, eles retornam, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Tchau. Tchau, bom dia. Então, concedendo vista, então está registrado pelo Flávio, vista solicitada e concedida. Então, com isso, eu vou colocar a sustentação oral adiada, né? Adiada. Então, com isso, encerramos esse julgamento da COFCO. Também sai em vista o auto 5036491, COFCO International Brasil S.A., estão saindo em vista também para o doutor Adolfo Bergamini, e com isso nós estamos com os 4 encerrados e a pauta de hoje está encerrada, a missão cumprida, né? No último dia de sessão do ano. Com isso, encerrando, então,
podemos, Jailson, encerrar a sessão. Então, aí desejando um ótimo final de ano para todos, e ano que vem estaremos de volta a partir do dia 20, acompanhar. Então, Jailson, por favor, encerrando a gravação.